Olá, sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Consciência Podcast, um podcast que trabalha consciência. Os temas aqui vão te levar para uma reflexão, para um ampliar de consciência. E é nesse lugar que você tem que ficar, nessa série Vergonha Tóxica com Silvio Bahia. Hoje a gente vai entender os efeitos da vergonha tóxica na liderança. Vamos ver como isso funciona. Se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá. Vai dar uma olhadinha, entender o que é vergonha tóxica, porque aqui a gente vai ver hoje os efeitos na liderança, como é que isso ressoa. Silvio, mais uma vez um prazer ter você aqui. Muito Tudo obrigado. meu. Maravilhoso falar desse tema, que eu acho que a gente vai ter que explorar muito, porque é necessário, né? Eu acho que para quem não viu, Silvio, a gente pode falar um pouquinho aqui, não viu primeiro o que é essa vergonha tóxica, onde ela mora. Ela mora em qualquer lugar onde os teus comportamentos ou os comportamentos que as outras pessoas olham sobre você podem te deixar num lugar, ou você sente que pode ficar num lugar mais vulnerável. Vergonha é uma coisa muito comum, todo mundo sente, né? Você tropeça, cai, Fiquei com vergonha. dá uma vergonha, né? Disfarça, levanta. Exatamente, isso é absolutamente natural. Ou você, desde criança, é condicionado, é ensinado pelos seus pais, pela sociedade, que certas coisas a gente não faz. Você não rouba, né? Você não quebra as coisas na casa de alguém e não assume responsabilidade. Então, aquele tapinha na mão da criança, né? Não toca aí, a criança fica vexada, mas ao mesmo tempo você está ensinando. É uma coisa normal. O ser humano precisa de vergonha para criar os seus limites, vamos dizer assim, para viver bem em sociedade. Tá tudo certo. A vergonha tóxica, ela vira tóxica quando passa a ser uma vergonha que, em primeiro lugar, não é só um pontinho, né, na curva, quando ela fica perene, continua acontecendo, e por motivos que não são mais esses tão naturais. Ou porque... Eu não estou mais construindo um limite, né? Até porque eu já sou um adulto, né, ou, Silvio? ou porque existe muito julgamento externo e você olha e fala assim, tem alguma coisa em mim que me faz ser inadequado, isso não é bom, as pessoas não gostam de mim por isso e por isso, seja a minha família, a sociedade, o meu chefe, né? E eu começo a ficar preocupado o tempo inteiro em me adequar cada vez mais. Ou seja, eu tenho que estar naquele padrão, qualquer coisa Isso, diferente. exatamente. O que é difícil, porque todo mundo é diferente e todo mundo tem alguma coisa que a priori não seria o normal. Né? E essa vergonha tóxica de forma perene, né? Quando você está ali já num longo tempo, a pessoa que está praticando, né, essa vergonha, expondo o outro a um episódio de vergonha, isso leva para um adoecimento, tanto numa liderança como abaixo dos liderados. Ou seja, qualquer um nesse ambiente vai adoecer. Exatamente. Quando a gente fala de liderança, é muito mais comum a gente falar dessa liderança que cria uma vergonha tóxica, porque normalmente é uma relação de poder, né? Isso que eu ia falar, tem poder, né? Isso, e onde tem poder é mais isso. fácil eu praticar os atos supostamente... A gente falou isso no episódio 1, né? Que usar a vergonha tóxica contra alguém é uma forma de controle também, é uma forma de poder. De manipulação, então, de controle. De manipulação. Total, então, né? E querendo ou não, você olha para as pessoas que estão hierarquicamente acima, seja chefe, seja pai, seja, sei lá, no mundo religioso, né? Seja as pessoas que estão acima, normalmente elas já exercem mais poder e você olha para elas esperando ser aceito. Sim. Né? E quando, numa relação de trabalho, um chefe, um líder, você obviamente quer que essa pessoa ache que você é legal, que você entrega bem, que você tá dentro de um contexto, né? Você foi trazido para essa empresa para trabalhar, entregar o seu melhor. Mas se você começa a olhar para essa liderança e ela olha para você te dizendo que você não é o valor que você é mesmo, né? Que você, no fundo, está deixando a desejar, seja na sua entrega ou no seu jeito de ser, e essa é a pior parte, porque enquanto entrega, uma coisa você falou, olha, a gente combinou isso aqui, você está aqui ainda. O que a gente pode fazer? Entregou. O que você pode fazer? O que eu, como líder, inclusive, pode fazer para ajudar você a chegar até aqui? Isso é um papo bom. Outro é olhar para você e dizer sempre que você não está aqui e não te ajudar a chegar até aqui, não construir com você essa estrada, não te dar os feedbacks necessários para você chegar aqui e, mais do que tudo, fazer todos os comentários negativos na frente dos outros. Ou seja, eu estou fazendo de forma intencional, estou criando Exatamente. A gente muitas vezes confunde isso com assédio, né? Com outros comportamentos, liderança tóxica, mas nós estamos falando essencialmente de vergonha. Colocar uma pessoa num lugar emocional em que ela se sente julgada e normalmente para baixo, né? E com essa energia psíquica que é eu não valho.
Né? Isso é vergonha tóxica. E essa pessoa que utiliza dessa armadilha, né? Vou chamar de armadilha, dessa manipulação para expor o outro, né? Ele faz isso de forma intencional, ele constrói, ele se aproveita de alguma coisa que ele já está vendo ali, né? Então, eu estou vendo aqui que é uma mulher separada, estou vendo aqui que é negro, estou vendo aqui que é um gay, que é gay. Isso, eu estou vendo aqui que é uma pessoa que fez uma faculdade mais simples. Não, mas exatamente. Essa pessoa já está com 50 anos. Isso. Eu pego dessas situações em que supostamente essa pessoa não está no padrão e eu me utilizo disso. Eu, como líder, posso fazer isso intencionalmente, falando, como é que eu faço para deixar essas pessoas ainda mais dependentes de mim ou para elas terem medo de mim? E é um paradoxo. Normalmente, quem precisa de relação de medo com o outro é porque também tem medo de alguma coisa. Óbvio. Né? O líder que está tranquilo, um líder que realmente é mais... que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe as dificuldades do caminho, sabe que vai escorregar. Líder bom sabe que vai errar, inclusive. Com certeza. Né? E não tem medo, porque já cresceu errando. Né? Mas líder que fica segurando as beiradas para nada dar de errado... É o cara que morre de medo. É o cara que morre de medo e é quem fica achando coisas nos outros para detratá-los, para derrubá-los, né? E fica achando esses pequenos defeitos, o que ele considera defeito, e expondo esses defeitos ou ameaçando silenciosamente expor defeitos, e tudo com aspas bem grandes, porque normalmente não são, para segurar esse controle. A pessoa que faz isso intencionalmente. Tem gente que faz isso há tanto tempo e tão no piloto automático que nem consciente mais é. Não é mais consciente, deixou de ser consciente. É a natureza dele. É um piloto. É um piloto. Não posso chamar de natureza, porque a natureza de todo ser humano, eu acredito, fora os psicopatas e pessoas que nasceram com alguma coisa física no cérebro que não está legal, não é natural. O natural do ser humano é ser ok. O natural do ser humano até é criar um pouco de vergonha, dar risada, tirar um sarro. Veja as crianças, né? Quando a gente vê, inclusive, você vê macaco, bando de macaco, também um cutuca o outro, eles se provocam, mas é uma coisa momentânea. Acabou. Acontece aquela gira toda e depois acabou. Com a criança também, assim. Com a criança também, né? Passou, né? Uma cutuca a outra, mas, em geral... É nessa fase, inclusive, da infância, que você começa a ter que ensinar para as crianças. Isso que você falou para o seu coleguinha é feio. Né? Não, como você gostaria que o seu coleguinha chamasse você de gordo na frente de todo mundo? Né? Você gostaria que o seu coleguinha dissesse que você é burro na frente de todo mundo? Você começa a ensinar as crianças que essa empatia precisa existir, que a gente não está aqui para maltratar os outros. Quando isso não rola, ou rola de uma maneira superficial, essa educação, e esse serzinho segue crescendo, achando que pode causar esse tipo de sentimento nos outros, e nada de mal vai lhe acontecer, são as pessoas que, quando chegarem numa época, né, na fase de estar numa empresa, elas acham que vão continuar fazendo isso e está tudo certo. E acho que por muito tempo fizeram. O que acontece é que hoje a gente tem sistemas melhores para proteger as pessoas dessa vergonha tóxica. Sim. E a gente ainda tem uma liderança que o senhor que falou, faz tanto tempo que já não é mais consciente, e você tem aí, vamos dizer, acima dessa liderança, alguém que está vendo, ou muitas vezes alguém que está só perpetuando um comportamento, ele já não faz mais efeito, né? Essa pessoa, vamos dizer, tem uma certa poder dentro da empresa, é difícil você tirar essa pessoa dessa posição, né? Ela tá ali, a empresa tem uma conivência, ou finge que não vê, ou passa um pano. E nessa relação de poder, quem perde é quem está abaixo. É a pessoa sempre que está abaixo. É o que vai. Mas eu acho que quem perde é todo mundo. No final Porque, das contas. Nossa, todo mundo perde. As empresas perdem pessoas maravilhosas. Né? Olha que engraçado, os dados são esses. Assim, as pessoas são contratadas acreditando na empresa, mas 80% das pessoas... E são acreditadas no seu potencial, são contratadas no seu potencial, claro. inclusive. E você também, quando você foi convidado para estar numa empresa, você fala, nossa, aqui eu vou ter oportunidade de me desenvolver nisso, vou entregar tal coisa, aquilo que eu não podia fazer no meu emprego anterior, aqui eu vou ter a chance e tal. Então você entra numa empresa com o olhinho brilhando, pensando... E até com valor, né? Claro. Você tem um valor. E aí você dá de cara com esse tipo de gente, você fala, cara, ferrou, não é nada disso. Né? Ou aqui eu vou ter que nadar muito, vou ter que passar por cima desse monte de coisa para realmente poder mostrar meu valor. Olha que número absurdo, 80% das pessoas que vão embora deliberadamente de uma empresa, não vão embora porque a empresa não é boa, por causa do salário, vão embora porque o chefe imediato
não as fazia sentir bem. Não, eu tô pasme agora. Eu não sabia desse número. 80%. 80% das pessoas que saem, não saem simplesmente porque eu não quero mais estar nessa Ou empresa. porque eu não gosto dessa empresa. Ou eu não gosto dessa empresa. A empresa não, a empresa é incrível, mas 80% sai porque tem uma liderança Tem um que problema pratica. direto, tem um problema direto com o líder logo acima. Que pode ser vergonha tóxica, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser assédio, pode ser porque a pessoa realmente não dá espaço para ninguém mais crescer. Mas, em geral, tem esses comportamentos que lembram ou levam até esse tipo a vergonha tóxica. Então, olha que jeito estranho de você praticar a vergonha tóxica. Chama todo mundo para uma reunião, mas não chama aquele fulano ou aquela cicrana que você tá querendo deixar de lado, tá querendo detratar. Como é que a galera inteira se sente, né, vindo para uma reunião, e você que tem a ver com aquele assunto, não, você não precisa vir. Eu acabei de cortar o seu poder agora. E tô deixando claro para todo mundo que você não é importante. Eu tô dizendo para você, você não é importante, e eu estou mostrando para todo mundo que eu digo para você que você não é importante, e você fica aí sentadinho na sua mesa. Olha que situação vexatória. Todo mundo sabe tudo, mas ninguém pode fazer nada, né? E o meu poder foi por água abaixo. Né? E o trauma que isso leva para essa pessoa, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quais os efeitos disso nessa pessoa? Vixe, você quer saber dos efeitos psicológicos, físicos ou todos? Porque tem tudo, né? Tudo, né? Fisicamente, uma Porque pessoa... o corpo vai falar alguma coisa que a emoção tá Claro. gritando há muito mais tempo, né? E você não pode ter chilique no lugar de trabalho. Não. Então, assim, ainda por cima, hoje em dia a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. Sentir as emoções, reconhecê-las. Administrar, não, né? Você pode sentir raiva, mas você pode transformar a raiva em justa indignação. Então, uma pessoa que passa por isso, por exemplo, fica pé da vida, mas ao invés de ter um chilique, ela pode chegar depois e falar assim, olha, o jeito que você me tratou na frente das pessoas não é o jeito correto. E eu não quero que isso aconteça novamente. Você pegou a sua raiva e transformou em justa indignação. O velho e bom stop. Agora, né? E a coragem para chegar no velho e bom stop? Eu preciso ter um quantum de autoestima suficiente. Eu preciso saber realmente quem eu sou. Eu preciso ter tido um passado bom de trabalho com outros bons chefes e bons parceiros de trabalho para falar, pera, isso que está acontecendo não é sobre mim. O que está acontecendo aqui é uma outra história. É um outro caso, né? né? É um outro caso. Mas, de novo, eu preciso de autoconsciência. E a autoconsciência é um processo que, numa situação vivendo, essa pessoa ela pode entrar numa ladeira abaixo e ela perde totalmente essa consciência, né? Ela fica aquém mesmo, né? Fica à mercê daquilo. Um certo grau de dúvida a gente sempre tem. Será que eu estou entregando bem? É normal, é Sim, até saudável. te passa, né? né? Você fala assim, puxa, será que eu não podia fazer mais? Será que o relatório que eu entreguei na próxima, acho que eu posso fazer ele melhor? Isso é normal para todos nós, né? Naquela apresentação que eu fiz, deu uma engasgada, mas eu vou treinar melhor. Isso é legal. Dura quando você, antes mesmo de ir para uma reunião ou para entregar um relatório, entrar às vezes num call, né? Entrar numa teleconferência com seu grupo, você já começa a tremer, porque você sabe que alguém vai estar lá te julgando porque fez isso. Alguém de vulto na empresa, alguém de poder na empresa fez isso com você. Então, imagina o quanto de energia te roubou e de vontade de aparecer de novo. Quer dizer, a pessoa... Então, é um detonador. Detonador, né? E quem está em volta, mesmo que não sofreu aquilo, fala, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo. É óbvio. Então todo mundo começa a trabalhar na retranca. Todo mundo começa a ficar ali, né? Então assim, psicologicamente é ruim, fisicamente é ruim, porque imagina todos os hormônios estressores. Você tem cortisol correndo no sangue, adrenalina, noradrenalina, o teu sistema todo, né? Teu sistema límbico tá lá no correr ou morrer, né? Então assim, você não tá mais a pessoa que chegou bacana para trabalhar, você tá no modo, você tá no modo sobrevivência aqui. Total. Não é o jeito melhor de trabalhar, não vai entregar tudo que você poderia ter entregue. Então assim, a liderança que cria um ambiente de vergonha tóxica nem sabe, talvez, o quanto está perdendo, mas todo mundo está perdendo. Agora, essa fala eu acho que foi incrível você falar o quanto está perdendo, porque no fundo a empresa perde. O líder perde, o grupo perde. É uma perda geral, né? Às vezes você trouxe alguém de mercado que era potencial, foi levado inclusive porque era potencial.
E é uma E liderança... é um custo alto. É um custo alto. Muitas vezes você teve que pagar o passe da pessoa. Teve que pagar o passe. E a pessoa tá lá e, de repente, quando você menos vê, essa pessoa capota e dali a pouco ela sai. E é o que você falou, em algum momento passa pela sua cabeça, será? Um nível até de dúvida, né? Será que eu sou bom o suficiente? Diante do que você está vivendo, você até eventualmente questiona se você é bom ou não, né? E até me fez lembrar um episódio de uma avaliação, não dá para esquecer, né? Uma avaliação 360 graus, você é avaliado por seus pares, os abaixo e acima, né? Isso. E a avaliação ia ter sido incrível, né? Estava acima da média pelos pares, por abaixo, mas quando chegava acima, a nota era menor. E aí ficou uma coisa estranha, e eu fui questionar, e a pessoa falou, não, às vezes eu peço para você algumas coisas, e você diz que é o fulano. Eu falei, mas é atividade da área do fulano, né? Enfim, justificou. Quando ele vai para uma reunião onde você tem aquelas reuniões de avaliação 360 graus, ele volta, não, ele me liga no ramal da mesa e fala assim, entra aí no sistema, modifiquei a sua nota. Eu falei, danou-se, piorou, né? E, na verdade, ele vai lá e aumenta a minha nota. Não porque ele quis aumentar a nota, né? Mas porque naquela discussão a pessoa falou, mas peraí, todo mundo está dizendo que a nota é acima da média, por que você está dando abaixo, Justo. né? Então, veja... Mas se você fica só com aquilo, fica um grilinho na sua cabeça. Fica um grilinho. E a vergonha tóxica, especialmente em ambiente de trabalho relacionado à liderança, ela é feita dessa soma de grilinhos. Às vezes, é absolutamente descarado. Né? E às vezes são só essas pequenas coisas como não te chamei para reunião porque não precisava. Não precisava. Ou assim, no almoço, todo mundo junto, vira para o outro e fala assim, e aí, quando é que você vai finalmente decidir fazer a pós-graduação? Né? Ou o MBA. E aí, já não está pronto para o MBA? Todo mundo na mesa fez MBA, já é duro para você que ainda não fez, por N motivos, né? Ou por grana, ou por tempo, que você acabou de ter filho e não está com a cabeça para essas coisas. Mas aí a pessoa na frente de todo mundo te põe num lugar com uma perguntinha. Te põe num lugar para você se sentir abaixo. Mas foi só uma pergunta, Silvio. Inocente. É interesse. Né? Então, imagina o quanto você consegue quebrar o clima, né? Tem a perda psicológica, a perda emocional, a perda de energia, a perda, inclusive, de capital político. Você, como líder, e essa é acho que a coisa mais divertida, divertida assim, olhando como mentor, como coach, né, que fala com executivos, eu falo assim, não é possível que a pessoa não se deu conta que quando ela faz esse tipo de coisa, ela está, inclusive, perdendo capital político. Quem é que vai querer estar no seu time se é assim que você trata as pessoas? Ninguém. Né? E para você crescer numa empresa, você precisa não arrastar pessoas para estar com você, mas você tem que ter pessoas batendo na porta e querendo estar com você. Porque todo mundo em volta fala, nossa, trabalhar com o Silvio deve ser tão legal. O que será que esse cara tem? Né? Por que todo mundo está ali junto? Por que os projetos dele vão rápido? Por que os projetos dele acontecem num flow bacana? Se você é alguém que detrata os outros... Atenção. Porque isso vai bater, essa aguinha vai bater no seu traseiro mais cedo ou mais tarde. Não tem saída, né? Não tem saída. E é interessante pensar isso, né? Você é um líder que vai perder mesmo influência política. Ninguém quer trabalhar com você. A gente brinca... Ninguém para no seu time, né? Não. Abre o olho, acorda. A gente brinca assim, que líder você quer ser? É o líder A ou o líder E? Mas como assim liderar o líder? O líder quando alguém fala assim, gente, hoje ele veio pro escritório. Né? Gente, hoje não veio pro escritório. Então a gente tem que ter essa clareza de assim, por que as pessoas estão com você? Elas estão com você porque elas precisam, elas estão com você porque elas querem, elas estão com você porque elas se sentem importantes, entregando, etc. Ou você está espirrando todo mundo. E elas não têm saída, elas estão com você porque não tem saída. É de se pensar, né? Agora, Silvio, a gente tem cura para isso. Como é que a gente olha para essas pessoas que estão sofrendo, passando por vergonha tóxica? Tá aí, né? Muito mais do que a gente imagina. Eu acho que depois dessa conversa as pessoas se identificam mais em casa, no condomínio, né, com o tio no final de semana, no corporativo, na faculdade. Mas tem cura, tem um olhar para isso. Tem. Eu acho que a gente tem várias frentes que precisam ser olhadas. Às vezes é multi. E às vezes uma só saída já te salva. Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que entender que vergonha tóxica tem que ser encarada mesmo, hoje em dia dentro das empresas, como quase como um crime. Mesmo. Sim, é o tipo de atitude que tem que ser criminalizada.
né? Eu, Assim eu, como eu assédio e tal. concordo. Então, em primeiro lugar, se você trabalha em um lugar que tem esse tipo de coisa, tem um canal para denúncia que você tem, usa. Se tem um canal, tá lá para ser usado e precisa ser usado, sabe? Então, isso de cara, né? O outro é, você tem abertura para conversar com outras pessoas, fora o canal de denúncia, tem um RH estruturado forte o suficiente para você chamar e falar, tá acontecendo assim, me ajuda a entender se eu tô, né, interpretando errado, ou se eu tô entendendo que é por aí mesmo, tô sofrendo aqui uma vergonha tóxica, um assédio e tal. O outro é preciso buscar em você a autoestima, o que muita gente não tem. Né? Não tem, não é por causa da empresa, não tem por história de vida, não tem até pela nossa sociedade. No Brasil, 70% das pessoas, número ruim também, 70% das pessoas sofrem de uma síndrome do impostor. Onde eu vou, olha, eu vou te falar, em todas as empresas que eu vou dar treinamento, sempre vem alguém no final conversar comigo e falar, sabe, eu sinto às vezes que eu tenho um receio ainda de que as pessoas podem olhar para mim e descobrir que eu não sei tudo. Ninguém vai saber tudo, né? Ou se as pessoas soubessem, vem gente me pedir conselho, eu ouço isso de vice-presidente, fala. Meu Deus. Eu ouço isso de vice-presidente. A pessoa criou uma carreira maravilhosa, tá assim, há 20 anos no mercado, saiu realmente, entrou como estagiário, hoje é vice-presidente, e a pessoa fala, se as pessoas soubessem que às vezes eu me tranco na minha sala e falo, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não estaria nesse lugar. Eu vivi Você viveu isso? Vivi isso, né? E eu não sei o que leva. Dura longos anos. Eu acho que eu passei uma vida inteira. Fiquei 32 anos no mercado. E eu com esse pensamento. Meu Deus, eu descobri que eu sou uma fraude. Eu me achava assim. E sendo convidada de uma empresa para outra, de uma empresa para outra, e fazendo trabalho, sendo reconhecida. E crescendo, e mesmo crescendo, assim... Mas chegava lá e eu falava, meu Deus, e agora? Agora. E fazia, e entregava, e se tornava referência no que fazia, e era bom, e tinha bons feedbacks, né? Mas a síndrome do impostor ali o tempo inteiro, colada, difícil de sair daquele lugar, né? Quando vem gente para o meu consultório fazer mentoria, fazer coaching, falando de transição de carreira, quase todo mundo fala, nossa, cara, o que mais me dá preguiça de pensar em mudar de área, ou mudar, porque às vezes tem, né, uma mudança de área dentro da própria empresa, ou mudar de empresa, é a preguiça de pensar, puxa, eu vou ter que começar do zero de novo, no sentido de vou ter que construir meu capital aqui, eu vou ter que provar que eu sou bom. Essa frase fica desse tamanho, em neon. Eu vou ter que provar de novo que eu sou bom, tudo de novo. Então você vê que mora dentro da gente já esse lugar de eu sei que custa um tempo, uma energia, né, mostrar que você sabe fazer, provar para todo mundo. Isso tem a ver com autoestima e tem a ver com não querer correr o risco de se expor a uma vergonha, né? Então, por mais duro que seja, a maior cura contra a vergonha tóxica é abrir a boca. Mas falar. É falar o que está acontecendo. Desculpa o trocadilho idiota, mas sem vergonha, não ter vergonha de dizer que você está sofrendo esse tipo de coisa. Mas construir lá dentro também a memória de quantas coisas incríveis você fez. É autoestima mesmo, autoestima. né? Autoestima é construída com base em referencial próprio, não vem do outro. Nunca foi. Elogio não cria autoestima, tapinha nas costas não cria autoestima. É você ser capaz de realizar as coisas e com orgulho na frente falar, eu vim e eu fiz. Exato, né? E isso só é possível quando você se coloca para fazer. Então, inclusive, denunciar a vergonha tóxica é um lugar de base para construir autoestima. Eu não sou tão desvalorizado ao ponto de aguentar isso, continuar aguentando isso. Porque quando você sofre vergonha tóxica e fica quieto, ela só aumenta. A vergonha tóxica precisa desse lugar silencioso, macabro, por debaixo dos panos, para ela crescer. Fomentar, né? É o fermentação, então, o negócio está crescendo. Parar. É quebrar o ciclo. Por mais duro que seja. É quebrar o ciclo. Silvio, a gente precisa falar do processo de cura, que é esse caminho de autoestima, né? A gente vai precisar de tempo para falar isso, para falar num outro momento, mas eu acho que vai ser extremamente valioso, né? Para quem já se identificou, as situações onde viveu, né? Para reconstruir esse caminho de como é que eu recupero a minha autoestima, a gente vai precisar de mais tempo. Nós falaremos. Falaremos num outro momento, mas por hora, meu muito obrigada pela sua participação, pela série aqui que está incrível, para quem está acompanhando. E aí, eu espero que esse assunto realmente possa tocar muita gente para sair desse lugar e a gente criar uma sociedade
um ambiente de trabalho muito mais saudável do que a gente tem. Todos E eu merecemos. acredito nisso. Eu acho que é um caminho de movimento em que a gente começa a se posicionar, começa a dar nomes, né? Aquilo que a nossa geração não fez, essa Isso. geração Z agora não suporta mais, então a gente precisa se posicionar. Então, acho que sim, tem um valor e tem um poder muito grande, né? E com essa bandeira que você tem da Aquilo da que a vergonha gente tóxica. puder olhar amorosamente como uma sombra pode ser curado. Se a gente não tocar no assunto, vai continuar lá sendo Exato. sombra. É Então, tocar no assunto, é mexer na ferida. Este é o um caminho, prazer né? falar sobre isso. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Então você fica aqui. Esse é o segundo episódio da série Vergonha Tóxica com Silvio Bahia. Esse assunto ele é relevante, com certeza já bateu aí para você ou em alguém que está no seu entorno. Então você curte, compartilha, comenta, porque é falando sobre que a gente acaba com a dor, que a gente acha caminho de cura, tá bom? Te espero numa próxima.